Olá, meu nome é Camila. Atualmente eu curso o sexto período em odontologia pela Universidade Federal de Berlândia. E para esse estudo eu tive a orientação do professor doutor Alex Moreira Erval. Para dar início, então, à minha apresentação, o título deste trabalho é Análise do acesso à primeira consulta odontológica programática no estado de Minas Gerais. Bom, e para introduzir um pouco sobre o estudo, eu queria começar contextualizando toda a assistência à saúde no Brasil, que, como a gente sabe, passou por muitas modificações nesses últimos 30 anos com a implementação de um sistema de saúde unificado, que trouxe uma melhoria muito grande na qualidade de vida da população, né? Com esses avanços, a saúde materno-infantil também foi um dos assuntos priorizados e discutidos pelos gestores do sistema de saúde, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Tanto é que foram criadas até algumas metas pela ONU, né, com o objetivo dos países garantirem avanço nessa questão do cuidado da mulher gestante, melhorando o acesso, melhorando a saúde dessas mulheres e até diminuindo índices de mortalidade materna. E aí, para poder avaliar as ações que são propostas e também para poder futuramente implementar novas políticas públicas, foram adotados alguns indicadores para servir de ferramenta, então, para essa análise e planejamento das ações. No entanto, alguns fatores externos acabam influenciando no acesso a essas ações de saúde. E aí, como eu coloquei aqui no slide, são exemplos: escolaridade, classe econômica, condições de moradia, situação conjugal, idade materna e hábitos comportamentais. Como objetivo, então, nós quisemos analisar qual era a associação do acesso à primeira consulta odontológica programática com indicadores sociais e indicadores de saúde em todos os municípios do estado de Minas Gerais. Agora, falando um pouquinho sobre a metodologia, então, foi realizado um estudo do tipo ecológico. Os dados dos indicadores sociais e dos indicadores de saúde, todos eles estavam publicizados em órgãos governamentais. Parte deles foram coletados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, e outros foram coletados no painel de indicadores da Secretaria da Atenção Primária do Ministério da Saúde, que é o SAPS. E por essa razão, não foi necessária a submissão do nosso projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os indicadores de saúde que foram analisados são três, e aí eu deixei descrito aqui, são eles. O primeiro, proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. O segundo, proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV. E o terceiro, cobertura de saúde bucal. Os indicadores sociais que nós usamos, eles abrangem 4 grandes temas, que são renda, escolarização, trabalho e infraestrutura urbana. E nós utilizamos os indicadores que estão aqui no slide, que são salário médio mensal, taxa de analfabetismo, taxa de esgotamento sanitário adequado e proporção da população ocupada. Então, para cada um desses 7 indicadores, nós coletamos os dados nos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Todos eles eram do tipo numérico contínuo e para tabulação inicial nós utilizamos o Excel. Depois dessa tabulação, os dados foram importados para o software Jamove e foram realizadas então algumas análises estatísticas. De início foi realizada uma análise descritiva e foi calculada quais eram as medidas de tendência central e de dispersão de dados. Depois disso, foram verificados quais eram os pressupostos de normalidade e homogeneidade. Para o pressuposto de normalidade, nós utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov. E para o teste de homogeneidade das variâncias, nós utilizamos o teste de Levine. E isso foi feito, então, para poder determinar quais testes estatísticos que melhor se ajustavam aos dados da nossa pesquisa. Então, depois disso, para determinar a associação entre os indicadores sociais e os indicadores de saúde com os dados de acesso à primeira consulta odontológica programática, foi utilizado o teste de Mann-Whitney. A variável desfecho, como eu coloquei aqui, foi primeira consulta odontológica programática, ela foi dicotomizada pela mediana e foi obtido um valor de 15,7. Assim, a gente pôde
agregar os municípios entre aqueles que tinham menor acesso à primeira consulta odontológica programática, que possuíam valores menores do que 15,7, e aqueles que tinham maior acesso à primeira consulta odontológica programática, que possuíam valores maiores ou igual a 15,7. E, por fim, todos esses dados foram analisados de forma multivariada por meio da regressão logística. Então, quando nós realizamos a análise bivariada da associação entre os indicadores sociais e os indicadores de saúde, com o acesso à primeira consulta odontológica programática dos 853 municípios do estado de Minas Gerais, nós obtivemos os dados que estão apresentados nessa tabela. E através deles, nós podemos observar que todos os indicadores analisados, tanto os sociais quanto os de saúde, apresentaram uma associação estatisticamente significante com o acesso à primeira consulta odontológica programática. Já essa segunda tabela aqui, ela apresenta os resultados que foram obtidos da análise multivariada que foi feita através da regressão logística. Nós inserimos os indicadores, então, todos juntos, e aí o que a gente consegue observar foi que as variáveis sociais, elas acabam perdendo significância diante das variáveis de saúde. Isso revela que a cobertura de saúde bucal, ter o número correto de consultas de pré-natal, realizar os exames de sífilis e HIV, esses fatores acabam favorecendo também o acesso à primeira consulta odontológica programática e acaba superando toda a questão social. E para concluir, o que foi observado é que toda a organização e o planejamento existente nos serviços de saúde acabam superando essas desigualdades que são vistas na área. Ou seja, mesmo com todos esses fatores externos interferindo no acesso e na distribuição das ações de saúde, as próprias organizações por si conseguem suprir essas dificuldades e ofertar um serviço acessível.